Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Semana passada ensinamos o passo a passo para você configurar um display fluorescente a vácuo, qualquer um destes VFDs que você encontrar na sucata, por exemplo, para utilizar em projetos. E hoje vamos terminar o projeto com aquele display que encontramos, implementando assim um relógio. Vamos utilizar um microcontrolador para controlar ele, um microcontrolador PIC programado em linguagem C, mais uma aplicação avançada em microcontroladores PIC. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixe o like aí que está bem interessante. Você vai aprender bastante coisa na aula de hoje. Então temos um relógio totalmente funcional com um display retrô. Então você pode montar um relógio retrô, aproveitando esses VFDs antigos. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição. Faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. São muito mais eficientes que os convencionais. toroid.com.br. Vamos para o vídeo de hoje. Me siga no Instagram, Twitter e a fanpage WR Kits no Facebook. Let's get started! Estamos aqui para gravar mais uma clássica de sexta, sempre uma honra gravar esta clássica de sexta, pois é uma reunião dos conteúdos estudados em nossos cursos e séries ao longo dos dias da semana e ao longo dos anos aqui no WR Kits Channel, sempre reunindo estes conteúdos e em diversas aplicações, variando bastante os assuntos aqui na clássica. Então temos de tudo no que tange engenharia eletrônica. Semana passada eu apresentei para você o método de projeto para pegar um display fluorescente a vácuo, qualquer um que você encontre na sucata, por exemplo, e tornar o projeto viável para aplicações. Então fizemos um driver, um controlador para esses displays e está aqui o arquivo com toda a teoria. Eu expliquei certinho o funcionamento deles para você. Então se você não viu ainda, ó, esse é o display real que estamos utilizando. Se não viu essa aula, eu deixo sempre linkado nos cards no canto superior direito do seu vídeo a playlist do curso ou série que você está assistindo. Veja a aula, a última aula antes dessa aqui, da clássica de sexta, no canto superior direito, para entender o funcionamento destes displays, que são muito úteis para aplicações. Está aqui o diagrama esquemático já completaço para você utilizar. Então nós temos um relógio a ser implementado. Perceba que o circuito aqui, responsável pelo acionamento do filamento do display. Quem viu a aula passada já sabe exatamente como funciona, eu expliquei detalhadamente isso. Temos também drivers aqui, o LN2804 para acionamento dos segmentos. No meu caso aqui, o display tem diversos anodos e uma única grade. Significa que não há necessidade de utilizar a técnica de multiplexação de displays para o controle dele. Eu preciso basicamente de um pino para cada segmento. É como se fosse um único display com diversos segmentos, mas existem alguns segmentos que trabalham em conjunto. Por exemplo, a dezena das horas aqui é um único bit de controle para acionar, pois quando é menor que 10, certo? Simplesmente se apagam estes dois segmentos e aí mostra o número da unidade aqui. E no display que mostra as dezenas dos minutos, o segmento A e D trabalham em conjunto. Um único bit controla os dois. Por este motivo, eu preciso de um pino para o controle dos dois. E como o valor máximo a ser representado aqui é 59, não há problema algum, pois em todas as opções de 0 a 5, ou os dois, o A e o D, estão acesos, ou A e D estão desligados. E aí nós temos todos esses fios aqui, tem a técnica de barramento aqui para simplificar o diagrama esquemático. É label com label, então aqui bar vai ligado aqui em cima em bar, dots vai ligado aqui em cima em dots, PM, PM e assim por diante. E aí o acionamento dele se dá por estes bits aqui. O que criamos na aula passada foi este driver, que com um bit simples 0,5 volts, eu aciono ou não os respectivos segmentos. Enviando 1, eu desligo eles, enviando 0, eu ligo. Seria o semelhante a controlar um display de anodo comum. Eu vou utilizar o PIC 16F877A
para fazer todo o controle. A fonte de alimentação é 25 volts, eu tenho um regulador 7805 e converte esta tensão para 5 volts para os circuitos lógicos. 25 volts eu aplico no display, por isso eu utilizo os drivers. Os ULN2804 estão alimentados em 25 volts, como você vê aqui. Eu tenho um botão para ajuste das horas, certo? E outro para o ajuste dos minutos, que vão aqui nos pinos do PIC, RA4 e RA5 respectivamente. Veja que a label de mesmo nome tem a ligação aqui, então H-Adjust vem ligado aqui, M-Adjust vem ligado aqui. Perfeito? Eu tenho um pull-up no Master Clear, 10K para 5 volts, o PIC é alimentado com 5 volts, e você está vendo aí dois cristais. Legal isso. Olha só, um cristal de 16 MHz que é o clock principal, o clock externo do processador que você já está acostumado. Seus dois capacitores de compensação. E eu tenho um segundo cristal aqui, que é de 32,768 kHz, um cristal comum utilizado em relógios, certo? Você que já deve ter desmontado um relógio de ponteiro, por exemplo, na curiosidade mesmo, viu no circuitinho eletrônico lá um cristalzinho, e é este o valor, o típico para esses relógios. Se você pesquisar no datasheet do PIC16F877A, eu deixo como exercício para você, você vai ver a sugestão do fabricante. Então eu aplico o cristal nos pinos T1 CKI, no T1 OSO e no T1 OSI. Os pinos responsáveis é a cristal oscilador externo, que é o timer 1, o oscilador externo. Então, um é a entrada para o oscilador externo e outro é a saída para o oscilador externo, os pinos 15 e 16 do PIC. Significa o quê? Eu vou incrementar o timer 1, que tem 16 bits, com um cristal independente, ou seja, o timer 1 não incrementará com o ciclo de máquina do processador, como normalmente estamos acostumados a controlá-lo. Isso já é uma aplicação avançada em microcontroladores PIC. Sempre que possível, nós trazemos este tipo de aplicação aqui para você. Vamos discutir o software e ver as opções que temos com isso. Não posso deixar de sugerir o nosso curso de leitura e interpretação de datasheets, que tem uma videoaula completa sobre interpretação de datasheets de microcontroladores. Uma aula bem extensa, bem detalhada para você entender o passo a passo, aprender a interpretar as informações que o fabricante passa para você, além de todo o restante do conteúdo. Se você quer aprender a buscar datasheets, a ler datasheets, recomendo. Link aqui na descrição, curso WR Kits Hotmart com certificado, está demais, preço é sensacional, então confira aí. Perfeito, galera? Então, o hardware é esse. A novidade aqui é o nosso PIC, com todas as ligações. Faltou salientar aqui todas as labels, ó. Segmento 1, vai lá com segmento 1. Segmento 2, vem com segmento 2. E assim por diante, bit a bit, como você está vendo aqui. O hardware é esse, o software é em micro C. Está aqui o software, ricamente comentado como de costume. Todos os arquivos disponíveis na descrição, clique em mostrar mais e faça o download. O mapeamento de hardware é extenso aqui, ó, uma lista grande, pois basicamente são todos os bits do display que eu mapeei aqui. Então eu defini as ligações aqui, por exemplo, o A4 vai ligado em RD2. O A4 seria o segmento A do display 4. E assim por diante. E mais os dois botões, ajuste de horas e ajuste de minutos. Funções necessárias, uma para leitura dos botões, uma para controle do relógio, uma para mostrar os minutos, mostrar as horas, gerar o display 4, que é o menos significativo, display 3 e display 2. Essas três funções que precisamos nesse caso aqui. Poucas variáveis globais. Timer 1 aux, uma variável auxiliar para contagem. Segundos, minutos e horas, que armazenam esses valores aí. Temos uma interrupção que é o overflow do timer 1. Já vou explicar ela para você.
No void main, que é a função principal, temos todas as configurações, também baseando-se no datasheet do PIC16F877A. Comparadores desligados, configuração dos I/Os analógicos. Eu deixei o AN0 livre, se você olhar o diagrama esquemático, já pensando em, quem sabe, um upgrade no futuro de adicionarmos a função de leitura de temperatura também, aproveitando o mesmo display. Então, com o LM35, facilmente nós temos um termômetro, podemos incorporar a este relógio. Então, ficaria bem interessante ficar trocando. Às vezes mostra as horas, às vezes mostra a temperatura, como alguns relógios comerciais que conhecemos. Configurações do Timer 1. Então, aqui está um segredo, que é configurá-lo com PriceScaler 1:1, ligar ele e colocar como oscilador assíncrono, clock assíncrono, que é independente do ciclo de máquina principal, ou seja, o Timer 1 incrementará seguindo o clock do cristal que está conectado àqueles dois pinos que eu demonstrei no hardware. Inicialização do conteúdo do Timer 1, com estes valores aqui, B9D7, certo? Eu já mostro para você como foram obtidos. Ligo as fontes de interrupção, global, periféricos e Timer 1. Configuro as minhas I/Os aqui, o que é entrada e o que é saída. Estou passando um pouco rápido isso, pois estes conteúdos vimos nos cursos de PIC WR Kits. Inicialização das I/Os, e aqui eu inicializo os dois pontos desligados, colocando um neles. Esses dois pontos ali tem um pino de controle para eles. O pino AM eu inicio ligado, atribuindo 0 a ele. Então, por padrão, o relógio começa mostrando AM, antes do meio-dia. E o pino que controla o PM, eu inicio desligado. Então, obrigatoriamente, o AM inicia em um estado invertido em relação ao PM, sendo o AM que está ligado. Então, isso eu já garanto aqui na configuração inicial. Loop infinito, sucinto como gostamos. Leitura dos botões, chama a função para ler os botões ali, apenas incrementa horas e minutos, e mostro os minutos e as horas aqui com as outras duas funções para isto. Leitura de botões, eu tenho flags internas aqui do tipo static, certo? Para o valor não ser alterado toda vez que a função é invocada. Então, quando eu pressiono, eu seto a respectiva flag, e eu testo quando eu solto e a flag estiver setada, limpo a flag e efetuo a minha ação. Aquela lógica de clique e solta e ação. Clique e solta e ação. Isso me possibilita não utilizar um capacitor anti-bouncing e também não colocar nenhum delay aqui no código para evitar o bouncing do botão. Então eu tenho que necessariamente clicar e soltar o botão para que ele faça a ação destinada. Neste caso aqui, incrementar as horas. Aqui eu testo quando for igual a 12. Quando for igual a 12, eu inverto o bit de AM e inverto o bit de PM. Então perceba que ele começou ligado a AM. Na primeira vez que horas chegarem em 12, ele desliga e o PM liga. No próximo giro, quando chegar em 12 de novo, o AM liga de novo e o PM desliga. Sempre o inverso. Então este é o algoritmo para o ajuste do relógio. E nós temos também o teste se horas maior que 12, volta para o 1. De 1 a 12. Tá aí já o algoritmo de ajuste das horas. No caso do minutos ser solto e a sua flag setada, eu zero a flag, incremento os minutos e testo. Se maior que 59, volta para 0. Bem fácil, né? Clockwork. Toda vez que eu chamo a função clockwork, eu vou incrementar os segundos. Então eu preciso chamar ela a cada segundo. Está bem claro isso? Quando os segundos for maior que 59, volta para 0 e incrementa os minutos. Se minutos maior que 59, volta para 0 e incremento as horas. E aí o algoritmo que você já viu, se horas igual a 12, inverte aqui os bits AM e PM. Se maior que 12, volta para 1. Tá aí o controle do relógio, bem básico, porém funcional, como veremos na prática. Para mostrar os minutos, eu passo o número como parâmetro, entre 0 e 59,
Eu tenho variáveis locais aqui, dezena e unidade. A dezena recebe número dividido por 10, como é um char, ele armazena inteiro, ignoro o que está depois da vírgula, então se eu coloco, por exemplo, no parâmetro 25, 10 armazena o valor 2, e uni de unidade armazena o valor 5, pois recebe o resto da divisão entre o parâmetro e 10, que o resto da divisão é 5, armazena esse inteiro aí, e aí eu chamo a função disp3 para mostrar a dezena e disp4 para mostrar a unidade. Então a técnica utilizada aqui foi separar os displays, porém, nesta função eu junto os minutos, dezena e unidade. E na próxima, eu junto dezena e unidade das horas. Mesma técnica, galera. Aqui, variáveis locais, dezena e unidade. Número dividido por 10, então armazena a dezena. Resto da divisão com 10, armazena a unidade. Aqui está o segredo para a dezena das horas. Como é um único bit que controla os segmentos B e C, eu tenho aqui B1, C1, então eu testo se dezena for igual a 0, if, exclamação dezena, eu desligo, certo? Eu desligo. Então, colocando 1, eu desligo o B1, C1, que é esse único bit de controle. Else, se não, é diferente de 0, ou seja, vai ser igual a 1, né? Pois teremos o valor entre 1 e 12. Então, quando chegar ali em 10, então no caso 10, 11, 12, ele cai aqui e necessariamente liga B1, C1, mostrando lá o 1 na dezena das horas. E o disp2 mostra a unidade das horas, que esse vai variando ali de 0 a 9. Disp4 é a função que gera os segmentos para cada valor passado para ela. Eu utilizei um switch. Então, no caso 0, galera, eu pego aqui cada bit dos segmentos e ligo para mostrar o valor 0. Então, o A, B, C, D, E, F. E apenas o G é desligado aqui. Então, temos o 0 lá. No caso de 1, é só o B e o C que são ligados. É os únicos que tem 0 aqui. E assim por diante com cada um dos números. Até o 9 aqui. Você faz aí o controle. Então, veja que esses algoritmos você pode utilizar para outras situações envolvendo displays de 7 segmentos. Pois são bits discretos que estamos trabalhando aqui. No caso aqui são para anodo comum. Se for catodo, você apenas inverte estes bits. Então, de forma bem simples. Display 3, que é a dezena dos minutos, tem os dois bits A e D, que são em conjunto, então modifica um pouquinho a lógica aqui, certo? Mas estou gerando os números de 0 a 5, conforme o caso que ele receber. Disp2 é a unidade das horas, a função aqui é exatamente igual a disp4, apenas estou chamando os pinos do display 2 aqui. A2, B2, C2, D2 e assim por diante. No mais é exatamente igual. E as funções são essas para o controle. Então, como você viu, não é tão complicado assim. Analise com calma este código e você pode adaptá-lo para displays de 7 segmentos comuns também, tranquilamente. Uma vez configurada a interrupção, o timer 1 incrementa com aquele cristal especial. Então, o cálculo de overflow do timer 1 passa a ser 65.536, que é o conteúdo de 16 bits, menos o conteúdo do timer 1, que no caso aqui é B9D7. Veja que o timer 1 tem dois registros de 8 bits e compõe um valor de 16 bits. Então, combinando B9 e D7, eu tenho 47.575 aqui nesta posição. Prescaler é 1 para 1, então aqui vem 1. E aqui 1 sobre a frequência do cristal. A frequência do cristal é 32.768 Hz. Então veja que o valor correto aqui para termos uma resolução de 1 segundo seria metade de 65.536.
por acaso, dá o valor em hertz do cristal. E aí fecha 1 segundo. Só que eu preciso de uma resolução de meio segundo, ó, 500 milissegundos. A cada meio segundo eu inverto os 2 pontos, que é os 2 pontos do relógio que piscam. Porque o período da piscada deve durar 1 segundo. Compreende? Então ele desliga e liga. O processo de desligar e ligar deve durar 1 segundo. Essa é a sacada. Então eu preciso dessa base de tempo de meio segundo. Por isso o valor 47.575. Aqui em programador, se você converte para hexadecimal, B9D7. Timer 1 high, timer 1 low. B9D7. Colocando agora na equação este valor aqui, dá 65.536 menos 47.575 vezes 1 dividido por 32.768. Resulta no valor 548,12622, por aí vai, milissegundos. Veja que não temos 500 milissegundos redondo. Mas para o relógio não deveria ser certinho, fechar certinho? A explicação para isso é bem simples, galera. Nos processadores mid-range, família PIC, família 16F especificamente também, 12F também acontece, nós temos algo que chamamos de latência de interrupção. Quando entramos em uma interrupção, ocorre o desvio para o vetor de interrupção, nós precisamos efetuar um procedimento que se chama salvamento de contexto. Salvamento de contexto e preserva registros, conteúdo de registros como status e work, para não afetar o processamento no loop infinito. Do contrário, se não salvássemos o contexto, ao ocorrer o desvio para o vetor de interrupção, perderíamos alguma resolução de cálculos sendo processados no loop infinito, ou algum código em pooling, e isso seria uma tragédia, não poderíamos utilizar interrupções dessa forma. Esse processo gera um algoritmo que tem um atraso. Além de salvarmos o contexto, precisamos recuperar o contexto após a saída da interrupção. Antes de uma instrução em assembly é a retfy, que é o retorno da interrupção. Quando ele sai do vetor de interrupção e a pilha devolve o program counter para o ponto onde ele havia desviado. Muito bem? E para obtermos sucesso, ou seja, 500 milissegundos na cabeça, a melhor forma de fazer isso é de forma empírica. Por esse motivo, primeiro, utiliza-se o valor que daria o 500 exatamente no conteúdo aqui, e aí vai jogando na prática, no PIC, e medindo no osciloscópio e fazendo os ajustes. E esse processo de ajustes vai refinando, até anotei aqui num papel os números que eu fui testando até atingir o valor exato na prática, e vamos medir isso na bancada. Então esta é a forma de se obter uma resolução mais precisa, forma mais simples, eu diria, de forma experimental mesmo, empírica. É claro, a partir da equação inicial aqui. Outro detalhe importante é que o cristal não terá exatamente esta frequência aqui, cravado ali 32.768 kHz. Vai ter aí uma diferença de alguns hertz, provavelmente, na prática. Isso também afeta a questão do processamento aqui. Então eu espero que tenham compreendido essa questão aí. Muito bem, eu tenho aqui 500 milissegundos. A partir dessa base de tempo precisa, eu incremento o contador auxiliar e testo se for igual a 2. Se for igual a 2, passou o quê? Passou 1 segundo. Então, o que processar no if, aqui sendo verdadeiro, passou 1 segundo. Eu reinicio T1 auxiliar e finalmente chamo a função clockwork. Controlo o relógio. Então, a cada 1 segundo, essa aqui é a minha base de tempo de 1 segundo, eu incremento a variável segundos e aí o processamento se sucede lá com o monitoramento da variável minutos e a variável horas, como você viu. E depois no loop infinito, como já vimos,
exibo minutos e horas e, é claro, fico lendo os botões. Bacana, né? Esse código aqui está bem interessante. Como você viu, um conteúdo avançado, uma programação em microcontroladores PIC avançada para você na clássica de sexta de hoje. Se ainda não deu like, acho que essa explicação do código vale um like, né? Você aprendeu bastante coisa. Vamos agora para a bancada ver funcionando. Nosso relógio está bem legal e eu até acho que merece uma placa de circuito impresso. Depois você comenta aí embaixo o que acha disso. Vamos para a bancada agora. Venha comigo. Estamos aqui na bancada e está aqui o circuito no detalhe para você com o microcontrolador PIC16F877A, galera. Olha só, aqui tem o cristal oscilador externo de 16 MHz, os dois capacitores de compensação de 22 picofarad e aqui está o nosso cristal responsável pelo clock do circuito, que tem 32,768 kHz e os dois capacitores de 33 picofarad. Então veja que temos um cristal para o processamento do PIC e um cristal externo responsável pelo controle do timer 1, como vimos na análise teórica. Aqui estão os dois pull-ups para os botões, e os botões estão aqui. O da esquerda é responsável por incrementar as horas e o da direita é responsável por incrementar os minutos. Então o que há de novidade no circuito é isso que você está vendo. Então os pinos estão todos interligados conforme o esquemático aí. E vai ali para o driver com os ULNs 2804. E mais aqui acima o nosso display, o nosso VFD, já mostrando a hora. E você vê os dois pontos piscando a cada segundo. Então está tudo coerente. Ali o circuito para o controle do filamento, mais detalhes na aula passada. Regulador de tensão de 5 volts LM7805. Para verificarmos o sinal de clock, galera, se está em 1 segundo mesmo, eu vou conectar aqui a sonda do osciloscópio, canal 1 aqui, no pino 4 do PIC16F877A. Conectei desta forma aí, para verificarmos então o tempo. Vamos conferir agora a análise na tela do osciloscópio, para ver se temos um período de 1 segundo aqui no blink dos dois pontos. Você está vendo aí o sinal então dos dois pontos do nosso relógio, galera. Está oscilando aí, como podemos ver na tela do osciloscópio, que é exatamente o sinal presente no pino RA2, que é o controle dos dois pontos, e nós temos a transição aqui de 0 para 1, ligando e desligando os dois pontos no nosso display, no nosso VFD, e como configuramos uma base de tempo de 500 milissegundos, o resultado do período aqui deve ser de 1 segundo para termos a base de tempo para o nosso relógio. Como sabemos, estamos controlando o timer 1 a partir de um cristal independente, um cristal próprio para relógios de 32,768 kHz, como vimos na parte teórica e como você viu na montagem prática também. Vamos ver se faz sentido, então temos que ter um valor aí em 1 segundo. Vamos então entrar com os cursores aqui, eu pauso o sinal na tela do instrumento. Cursores, eu vou posicionar o cursor A aqui, ó, no começo da forma de onda, e o cursor B ao final, sobre o final, e temos aí um ΔT de 1 segundo. Perfeito, galera. Então já temos a base de tempo funcionando para o nosso relógio digital. Como um período é igual a 1 segundo aqui, a cada 1 segundo ele chama a função clockwork, incrementando a variável segundos e, portanto, controlando o relógio de forma satisfatória. Por fim, vamos testar o ajuste do relógio. Eu desliguei uma das lâmpadas aqui para o display ficar mais claro no vídeo, galera. Então vou aplicar 25 volts da fonte de bancada. Ligou aí, inicia conforme o esperado, né? AM, 1 hora, ali 0 minutos. Agora para ajustar é muito simples, eu clico aqui no botão de incremento dos minutos, ó. Eu rapidamente ajusto para qualquer um
entre 00 e 59, né? Então veja que é muito rápido. Por exemplo, 51 minutos e aqui eu incremento as horas. E olha que bonito esse display, que exibição bacana, exibição retrô mesmo, realmente muito interessante. Então perceba que quando chegar em 12 horas, ele muda para PM. Legal isso, né? Do 12 ele volta para o 1, como esperado. Aí fazendo toda a volta para você ver que a lógica está funcionando. Quando chegar no 12 de novo, ele volta para AM. Exatamente isso. E aí a lógica se repete. Você viu também que nesse entretempo incrementamos os minutos de forma automática, ou seja, já está contando o tempo e vemos isso nos dois pontos que piscam aqui. Então ficou muito simples de ajustar. Ó, você ajusta bem rápido mesmo, com os botões aí, horas e minutos, e está funcionando perfeitamente. E com isso encerramos mais uma clássica de sexta, espero que tenha gostado, essa montagem aqui ficou bem bacana e eu até acho que merece uma placa de circuito impresso. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, será que essa montagem aqui merece uma placa de circuito impresso? Podemos, quem sabe, realizar isso também e aí trazer esse projetinho para vocês no futuro aí. Então deixe like e comente se você quer uma placa de circuito impresso para esse projeto. Gostei bastante do resultado, esse display realmente é muito interessante. E como dito, um outro upgrade possível é colocar a função de temperatura também. Deixamos o analógico 0 disponível aqui no 877A. Colocando um LM35 facilmente nós temos os graus. Podemos alterar, por exemplo, a cada minuto ou a cada 2 minutos no display. Então mostrando a temperatura aqui, certo? Teríamos o range de 0 a 59 graus, mas acredito que não teremos a temperatura ambiente aqui até 59 graus Celsius, né? E aí podemos fazer um recurso que esse display aqui mostre um C, certo? Um C e o valor em Celsius aqui no lado dos minutos do relógio. Apagamos aqui o AM/PM para ficar bem evidente que ele está mostrando a temperatura. Isso a cada 2 minutos mostra a temperatura, depois volta para a hora. Podemos ver alguma coisa nesse sentido aí, semelhante a relógios já existentes que aproveitam o mesmo display para mostrar hora e temperatura de tempos em tempos. Tá aí, galera, então mais um projeto da Clássica de Sexta do seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like, hein? Clássica de Sexta sempre merece o seu like, clique em gostei, compartilhe com o seu amigo que quer aprender eletrônica. Aqui tem amplo conteúdo, mais de 2.500 vídeos. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Me siga nas redes sociais também, Instagram, Twitter e a fanpage WR Kids no Facebook. É isso por hoje, galera. Acompanhe nosso conteúdo entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.